Vamos falar hoje sobre um dos ativos mais cruciais para qualquer carreira, mas que muitas vezes a gente acaba ignorando: o poder do repertório. Para começar, vamos mergulhar num dilema que, olha, é super comum no mundo corporativo. Sabe como é? Uma pessoa que é excelente no que faz, entrega resultados consistentes, é super elogiada, mas de repente ela percebe que não sai do lugar. Fica ali, anos, na mesma posição. Por que será que essa estagnação acontece com gente tão boa? É que a gente cresce com a ideia de que dedicação, esforço e ser tecnicamente impecável são a fórmula do sucesso. E claro, tudo isso é fundamental. Mas, na prática, só isso não basta. A realidade do jogo corporativo é muito mais complexa. Para a gente conseguir entender isso melhor, vale a pena pensar num ambiente de trabalho como um jogo. Um jogo que tem duas camadas. Uma que todo mundo vê e outra que é bem mais sutil. A grande maioria das pessoas foca no que a gente pode chamar de tabuleiro visível, que são as metas, as entregas, as competências técnicas, os processos, o óbvio. Só que o jogo de verdade, aquele que define quem avança, acontece num nível mais amplo, envolvendo relações, percepções, o timing certo das coisas e os interesses que nem sempre estão na mesa. Pensa bem, as decisões mais importantes sobre promoções, sobre quem lidera um projeto novo, sobre oportunidades, elas quase sempre são moldadas por essas dinâmicas invisíveis que não estão em nenhum manual da empresa. E é justamente aí, nessa camada invisível, com regras que ninguém te conta, que muitas carreiras brilhantes acabam emperrando. Tá, então se o jogo é mais complexo, a pergunta é: como é que se aprende a enxergar e principalmente a navegar nesse tabuleiro mais amplo? A resposta está em desenvolver um ativo muito poderoso, que permite justamente fazer essas conexões que não são óbvias. E esse ativo é o repertório. E veja bem, não estamos falando de cultura geral, de saber um monte de fatos. Repertório é a soma de tudo, das nossas experiências, dos livros que a gente lê, dos filmes que a gente vê, dos erros que a gente comete, das conversas que a gente tem. É todo esse material que amplia a nossa capacidade de conectar os pontos. O autor Steven Johnson tem uma frase ótima sobre isso. Ele diz que a inovação não nasce da mente de um gênio isolado. Ela nasce, na verdade, do choque, da colisão entre diferentes perspectivas e referências. Isso quer dizer que quanto maior e mais diverso for o seu repertório, mais vasto se torna o seu horizonte de possibilidades. Coisas que antes você nem considerava, de repente se tornam soluções viáveis. O Austin Kleon complementa essa ideia. Para ele, criatividade não é criar algo do absoluto zero. É, na essência, recombinar influências que já existem para criar algo novo. E isso é perfeito para a carreira. Quem tem um repertório diverso não fica preso numa única fórmula. Consegue pegar experiências de áreas diferentes e recombinar tudo para criar uma trajetória única que faz sentido para si. Ok, tudo isso faz sentido. Mas, na prática, como é que se constrói esse repertório? O ponto-chave é que ele não aparece do nada. Ele precisa ser construído de forma ativa e intencional. Ampliar esse mapa significa buscar deliberadamente novas perspectivas. É chamar para um café alguém de uma área que não tem nada a ver com a sua. É ler sobre um assunto que foge totalmente da sua rotina. É se colocar em situações que te desafiam. E, principalmente, tentar aplicar a lógica de um campo em outro. Por exemplo, o que a gente pode aprender com design para aplicar na gestão de carreira? Cada uma dessas experiências, sozinha, pode parecer só um pontinho solto, um fragmento de informação. Mas quando a gente começa a combinar esses pontos, a nossa capacidade de ler as situações, de navegar na incerteza e de agir com mais perspectiva, olha, ela se transforma completamente. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, para ficar martelando na cabeça. E se o maior ativo para uma carreira hoje não for um cargo, um diploma ou um projeto de sucesso, mas sim a diversidade e a riqueza do repertório que foi construído ao longo do tempo?